Olá pessoal, aqui quem vos fala é Mauro do canal Politicamente Incorreto. E o tema de hoje é sobre o decreto de Donald Trump para aumentar, ou melhor dizendo, taxar o minério de ferro comprado de outros países. Entre eles, obviamente, o Brasil, que é um grande exportador de minério de ferro. No caso, e a nossa principal extratora é justamente a Vale do Rio Doce. Pois bem, com relação a isso aí, eu tenho visto muitas críticas ao presidente americano, como se fosse uma decisão completamente errada, completamente incorreta. Eu vejo pessoas simplesmente demonizando Donald Trump por causa desta medida adotada por ele. Só que aí vem a questão: ele é presidente de onde? Ele é presidente do Brasil? Foi eleito por brasileiros? Ele é presidente da Argentina? Foi eleito por argentino? É presidente da Europa? Foi eleito por algum país europeu? Não. Ele é um presidente dos Estados Unidos da América, eleito pelo povo da forma que a Constituição lá estabelece. E essa decisão dele, mesmo que tenha sido recebida nos países exportadores com um certo temor, com uma certa insegurança, o que eu posso afirmar é que ele está preocupado com o país dele. Sim, esta é a dura realidade que muita gente não quer escutar ou que muita gente não quer entender. Ele é um presidente dos Estados Unidos. Se você vai criticá-lo pelas decisões tomadas por ele, coloque isso em sua cabeça. Ele é um presidente americano, em especial dos Estados Unidos da América. Então as decisões que ele tomar, que sejam para beneficiar o seu país, não tem para onde correr da realidade. Ele é um presidente sim de lá, e as decisões que ele tomar tem que ser para beneficiar os americanos sim. Por que não? Ele vai tomar decisões preocupado com o quê? Com o Brasil, preocupado com a Argentina, preocupado com os países europeus, preocupado com a Ásia? Não. Ele vai tomar decisões preocupado com o país dele. E o país dele é os Estados Unidos. Para isso ele foi eleito. E com esta questão do minério de ferro, sabe o que ele pretende? É tornar no caso, tornar o minério de ferro extraído lá nos Estados Unidos mais vendido. Ou seja, os empresários, os industriais que importam minério de ferro de outros países passaram a comprar o minério de ferro extraído nos Estados Unidos, nas minas dos Estados Unidos. E o que é que isso vai acontecer? Vai gerar mais emprego para os americanos. Além disso, vai gerar também emprego na siderurgia. Então, a ideia de Donald Trump é justamente essa: gerar mais empregos nos Estados Unidos para os americanos, seja na siderurgia, seja na extração de minério e outras indústrias de enriquecimento do minério de ferro. Então não tem com que se preocupar se você não é americano. Você é brasileiro, então se preocupe com o seu país, se preocupe com as decisões que o seu governo está tomando, com as medidas que o seu governo está tomando. Não vá se preocupar com o presidente dos Estados Unidos não, porque ele não vai governar para o mundo não, ele vai governar para os americanos. E é assim que tem que ser mesmo. Cada presidente tem que se preocupar com o seu país. Se os nossos presidentes aqui no Brasil fossem mais preocupados, tivessem essa preocupação em gerar realmente empregos aqui no Brasil, adotaria medidas semelhantes e seria melhor para todos. Porém, sabe o que está acontecendo? Somos especialistas em vender commodities e muitas vezes em estado bruto. Os governantes aqui sequer se preocupam em enriquecer essas commodities para vender um produto industrializado. Preferem se gabar de que estão exportando
minérios de ferro, estão exportando material em estado bruto. Isso aí não gera muito emprego não, senhores. Isso gera pouco emprego, porque só vai gerar emprego onde foi extraído, só vai gerar emprego no transporte, mas não vai gerar emprego em siderurgia, não vai gerar emprego na indústria. Essa é que é a dura realidade. Então, a sua preocupação não tem que ser com o governante americano, não, mas tem que ser com os governantes aqui no Brasil, pois as medidas que eles estão tomando estão erradas. A cada dia, milhares e milhares de produtos chineses e de outras partes do mundo estão entrando no Brasil. Os consumidores aqui estão achando mais conveniente, porque realmente e é mais barato comprar fora do que comprar aqui dentro. Mas por que isso está acontecendo? É porque não há um incentivo realmente substancial. Não há medidas que venham a favorecer a indústria brasileira a ponto de gerar mais e mais empregos. O Brasil, infelizmente, está pecando na questão da industrialização, porque a partir do momento que nós compramos muitos produtos chineses, muitos produtos dos Estados Unidos ou de outros países, a indústria aqui dentro vai se falindo cada dia mais e cada vez mais. Afinal, por que comprar um relógio por R$ 200, se praticamente o mesmo relógio ou uma cópia bem feita desse relógio você consegue comprar por 15 ou R$ 20 da China? Vai esperar uns 20 a 60 dias, alguns até 6 meses. No entanto, a economia que você vai ter vai ser grande. Mas por que isso acontece? Mão de obra na China extremamente barata. Obviamente, é uma população gigantesca de mais de 1 bilhão de pessoas. Se tem muito mais gente do que vagas, é uma regra econômica. Se tem muito mais pessoas para trabalhar, oferecendo seu trabalho, do que indústrias e vagas no mercado, o salário vai baixar. Isso é uma questão lógica. No entanto, se ocorre o inverso, tem mais vagas do que pessoas para trabalhar, isso acontece com os países capitalistas, obviamente o salário terá que ser mais atrativo. No caso da China, muitas indústrias estão partindo para lá porque mão de obra extremamente barata. Mas isso não quer dizer que os produtos deles vão chegar em outros lugares baratos, não. A Apple, por exemplo, é um grande exemplo disso. Produz muito dos seus artigos lá na China, mas em compensação, chega ao Brasil, por exemplo, por celulares por R$ 3.000. Então, nem sempre o fato da mão de obra ser barata significa o barateamento do produto. Então, com relação a isso, analise bem. E outra, se os produtores, ou melhor dizendo, os extratores de minério aqui no Brasil não conseguirem competir com as dos Estados Unidos, isso vai favorecer o mercado interno. Sabe por quê? Porque aqui, a indústria, aqui, os construtores, as construtoras poderão comprar minério, ou melhor, poderão comprar o ferro mais barato. E ferro é um dos materiais mais utilizados na construção civil, principalmente em grandes construções, como prédios, estádios e tudo mais. Então, se vende menos para fora, vende mais aqui dentro. Se vende mais aqui dentro, obviamente, vai se vender mais barato. Então, a realidade é essa. Este é um dos momentos que o Brasil tem de aproveitar. Porque se quem produz o minério não poderá vender em tão grande quantidade para fora, vai ter que escoar aqui dentro mesmo. Eles não podem estar acumulando esse tipo de material. Eles vão ter que vender. Então, ficando mais aqui dentro, para escoar mais rápido, o preço baixa. Ou seja, as indústrias terão esse material com preço menor. Isso vai favorecer também o país. Agora, infelizmente, como eu tenho visto desde a eleição do Donald Trump, a preocupação tem sido mais com a política americana do que mesmo com a política brasileira. Senhores, caiam na real. Donald Trump é um presidente dos Estados Unidos da América. Não é presidente do Brasil, não.
Passem a viver esta realidade. E ponto. Pois bem, este foi meu comentário sobre este tema. E até a próxima, pessoal.